em mais um discurso lamentável e com o padrão Lula de ser, ele vai a público falar sobre fome e sobre a ação da polícia na favela, né? Criticando a polícia. Vamos começar pela fome, né? Ele critica que tinha tirado o Brasil, como ele sempre mentiu, né? Tem até um vídeo dele mentindo na França no meio de empresários, líderes, chefes de Estado, para, segundo ele, arrecadar dinheiro, né? Que a gente sabe muito bem para onde foi o dinheiro arrecadado, né? Que ele mentia que tinha 30 milhões de pessoas, de crianças nas ruas passando fome no Brasil, né? Quando um assessor fala para ele, Lula, 30 é exagero. Ele, não, mas tem que exagerar para comover esses bacana, né? E a história continua a mesma, né? A esquerda já inventou ano passado, veio com o número de 35, depois passou para 120 milhões de pessoas passando fome, que o governo Bolsonaro colocou o Brasil no mapa da fome, quando foi exatamente o contrário, porque os números se colocam que foi o menor índice de miséria na história, né? Muito também pelo auxílio emergencial, outros planos que seguraram também a economia durante a pandemia, porque estaríamos numa situação muito pior se fosse a turma da economia, a gente vê depois, fecha tudo, lacra tudo, fica em casa, né? Mas, pois bem, jamais teve 120 milhões de pessoas, ou tem, passando fome no Brasil, né? Você está aí, imagine, se temos 220, 230 milhões de pessoas passando fome, imagine que você come, o sujeito do lado não. O sujeito está passando fome, miséria, está desnutrido. Você olhar na sua rua não é o fato que acontece nas ruas do Brasil, né? Que tem pessoas passando fome, tem pessoas em situação de miséria, milhares, até milhões de pessoas em todo o Brasil, principalmente na região norte e nordeste, tem, óbvio, né? Mas segundo Lula, se alguém está com fome é porque outra pessoa está comendo demais, né? Outra pessoa come demais. Mas a gente se pergunta, né? E a casa dos 600 bilhões, chutando por baixo, foram desviados durante a era PT? O mensalão, o petrolão, o escândalo dos Correios e todos os outros escândalos que marcaram a trajetória do primeiro, segundo, terceiro e quarto mandato do PT. Né? 2 de Lula, 1,5 de Dilma Rousseff. E agora já começamos o terceiro. Quantas pessoas passaram fome por causa desses bilhões desviados? Como que você quer criticar a fome, que alguém está comendo demais, quando a política do PT é simplesmente aumentar impostos? Impostos para a maioria que tem que pagar, porque é o pobre, né? Quando ele pretende cortar o saque aniversário, que é dinheiro da FGTS, que é o dinheiro do sujeito, que é preso, né? Quando ele quer cortar o saque extraordinário do FGTS, será que o cara não consegue comprar a cesta básica com esse dinheiro? Quando ele quer taxar a gasolina, quantas pessoas vão deixar de... Quantos postos de trabalho vão ser prejudicados com isso? Quando ele quer caçar, junto com o STF, CNH, e proibir o sujeito de fazer viagens, porque está devendo na praça. Quantos postos de trabalho vão ser encerrados com isso? Milhares, desde empresas aéreas até lava-rápidos, né? Se o cara perde a CNH, perde o carro automaticamente. Quando ele quer taxar as grandes fortunas, quando ele quer taxar os aplicativos, quantas pessoas vão deixar de trabalhar por isso? Quantos já perderam emprego só pelo susto das empresas? Quantas pessoas perdem emprego todos os dias por conta das bobagens que ele fala, das ações dele no meio da Petrobras, que agora é taxar a exportação de petróleo? As ações, porque se fala muito nas ações, nos empresários, nos acionistas, mas se o empresário acionista está perdendo ações investindo na Petrobras, ele cai fora. Se tem menos ações, isso reflete lá embaixo, porque o cara pega o dinheiro dele e vai embora. E quando não tem ninguém para bancar os postos de trabalho, quem é que perde o emprego? É o cidadão pobre. Não é verdade? Agora, imposto sobre produto, que está retomando. Imposto de PVAT. Quanto que o cara não economizava quando o Bolsonaro abaixou para R$60 esse imposto de PVAT? Agora ele voltando ali para casa dos R$400. Será que o cara consegue comprar arroz e feijão com esses 300 que lhe sobrava? Quer falar de fome? Lula, um safado, um bandido, que apoia o Maduro, que a população está comendo lixo,
quando acha nos caminhões de lixo, que ele chama de democracia, de país amigo, que ele ajudou lá dando dinheiro para o tal metrô de Caracas, que ele em Cuba, com aquele Porto de Mariel, com o programa Mais México, que era uma farsa, financiou a fome lá. Quem é esse sujeito para falar de fome? Um cara que ficou com um projeto até de 2008 a 2012 do São Francisco. Em 2013 as obras abandonadas foram retomadas. Em 2018 e 2009 foram entregues. A obra rachada, abandonada. Quanto tempo ficou a população do Nordeste nessa promessa? Com cisterna para ver se caia a água da chuva e pagando impostos de caminhão-pipa. Quanto tempo ficaram sem água para plantar, para colher, para os animais? Quantas pessoas morreram de fome por causa dessa ação do PT? Vamos falar de fome? Aí falou da polícia. Polícia é o problema nas periferias. A polícia é o problema nas periferias? O cara que trabalha um mês para pagar 1.200 num celular. Todo o salário dele, num celular. Para sair na rua e ser roubado. Pelo que o PT e a esquerda chama de vítima da sociedade. Que o Lula, a primeira coisa que saiu da cadeia foi falar que não pode mais ver a polícia prender jovens porque roubaram o celular. Porque o cara rouba um celular para tomar uma cervejinha. Porque às vezes precisa de dinheiro de cervejinha. O problema é a polícia ou o problema é esse cara que ele endeusa? Que está apoiando para tomar uma cervejinha? O problema... Qual que é o problema? Será que é esse? Ou será que o problema é a polícia quando chega no baile funk com bomba? Nossa, tá oprimindo. Ou será que é o traficante vendendo droga para o menor, viciando, destruindo famílias? Ou será que é eles aliciando menores, crianças para prostituição, o sexo infantil? O problema é a polícia? Ou o problema é o Champinha, que estrupou por 5 dias, junto com seus colegas, né, suas outras vítimas da sociedade, como disse a Maria do Rosário, uma menina, sequestraram ela e o namorado, estruparam ela por 5 dias, mataram, na frente do namorado, mataram depois ele, a menina e o namorado a pauladas. Pauladas não, a pá de construção. E foi lá no Congresso a Maria do Rosário falar que ele era uma vítima da sociedade, o Champinha. O problema é a polícia? Na sociedade? Ou o problema é ter o PT, uma quadrilha criminosa, incentivando o crime, chamando de vítima da sociedade, endeusando, dando valor, que o sujeito vai roubar um celular para tomar uma cervejinha, porque ele é uma vítima. Um Estado que banca que isso é algo glorioso, está reclamando da ação da polícia? Tem policial ruim? Tem. Qualquer profissão tem. Padeiro ruim, pedreiro ruim, eletricista ruim. Também tem policial ruim. Tem policial corrupto, só que esse não é policial. Esse é corrupto, esse também é bandido. Agora, tem um sequestro numa vila. Tem uma criança desaparecida. Tem uma enchente. Tem um crime, tem um roubo de carro. Quem é que é chamado? Quem é que vai lá resolver? Não é a polícia? Um roubo a banco, uma saidinha, um aposentado sendo... Quem que vai resolver? Quando o cara é assaltado de manhã, indo trabalhar, perde a marmita até... Ele é assaltado por quem? Pelo policial ou pela chamada vítima da sociedade? Então o PT ele faz um serviço terrível à população pobre. Que ele cria... Não é o partido do amor venceu, da justiça social, vamos unir o país. Pelo contrário, Lula sempre foi. É nós contra eles. É o pobre contra o rico. É a periferia contra a polícia. É o homem contra a mulher. É o negro contra o branco, etc, etc. É o patrão contra o funcionário, etc, etc. E é esse mesmo PT. Não mudou. Não é outra cara, não é outra roupagem. É o mesmo. Só que ele volta raivoso depois da cana, né? Porque o negócio dele, né, apesar que ele tinha todas as regalias na cadeia, mas o negócio dele é o poder. É o poder. Para ele e para os seus amigos comunistas, né? As ditaduras sanguinárias. Então, Lula, o problema na periferia não é a polícia.
se você desse equipamento, condições para ser bem treinado, e educação, principalmente para a população, não estava uma vítima na sociedade assaltando um trabalhador. Esse seria o Estado perfeito. Se a sua vítima na sociedade não assaltasse trabalhador, ele não precisaria da polícia. E o policial não precisaria sair de casa, deixar mulher, filho, mãe, o bom policial, para ir trocar tiro na rua com bandido. Porque o trabalho dele é sair de manhã e não sabe se vai voltar para casa. O pedreiro, ele imagina que vai voltar, porque ele vai fazer cimento. O professor, ele vai riscar uma lousa. Ele não imagina que ele vai morrer em serviço. O policial, ele tem que imaginar isso todo dia. Porque é o trabalho dele. Pelo quê? Pela uma população que o PT ensinou a odiar o policial. E quando eu falo policial, eu falo sempre do bom policial. Não é aquele que vai na biqueira pegar arrego, não. Que esse aí também é bandido, tem que ser punido pela lei. Tá? Como juiz que vende sentença, tudo. Como corrupto, político corrupto. Mas essa pregação do PT é um reflexo de uma violência que se pratica na periferia. Hoje, a periferia trata a polícia como inimiga e o policial já chega em qualquer momento na retaguarda também, achando que vai ser mal recebido pela população. Então, o molde que o PT criou é esse, da vítima da sociedade. Não tem moral nenhuma. Um partido criminoso, uma quadrilha, tanto fisicamente como ideologicamente. Fazer crítica à fome e à violência ali na periferia, que é o próprio PT e a esquerda que criam e criaram, moldaram e colhem esses frutos para continuar com o discurso de que são os defensores. Infelizmente, tem gente ignorante e também cafajeste que compra e aceita esse discurso canalha do PT.